Eu me chamo Janete, tenho 46 anos e sou uma brasileira que mora na Europa. Mais precisamente, eu moro na Itália. Sim, como eu cheguei até aqui? Eu conheci o meu marido italiano, eu sou casada com um italiano. Eu conheci o meu marido no Brasil. Ele me convidou para vir de férias aqui. Eu vim de férias, fiquei 3 meses e durante esse período conheci um pouco algumas cidades daqui, alguns pontos turísticos. Quando estava para vencer o visto que eu teria que voltar para o Brasil, o meu marido me pediu em casamento. E eu, o que eu fiz? Aceitei, claro. Aceitei. Nos casamos, eu cheguei aqui em abril de 2008, em outubro, dia 4 de outubro, se não me engane, eu casei e desde então comecei uma vida do zero aqui na Itália, sim, comecei a construir uma vida do zero com o meu marido italiano. Como foi o começo? O começo foi maravilhoso. Os primeiros meses de abril até outubro, posso dizer que eu estava num paraíso. Porque eu cheguei em abril e era primavera, como agora, por isso eu decidi gravar esse vídeo fora, porque é um pecado você ficar dentro de casa, visto que tem um sol desse lindo e a temperatura está maravilhosa hoje. Eu cheguei em abril, tudo lindo, tudo belo, flores, primavera, sai, vai para aqui, vai para lá, conhece cidades, foi maravilhoso. É o verdadeiro conto de fadas. Quando chegou em outubro, me casei já no período do outono, já era outono, o tempo já estava assim um pouquinho mais fresco, mais friozinho, já tinha um pouquinho mais de chuva, mas ainda dava para encarar. Quando chega dezembro, minhas queridas, quando chega dezembro, o terror foi terrível, muita chuva, muito frio. Eu não era acostumada com frio, porque eu venho de uma cidade lá do Brasil, do Nordeste. Eu venho do Nordeste, vocês devem saberem que no Nordeste, quem é nordestino sabe, só tem verão, inverno, inverno, verão, 2 estações do ano, e aqui não. Aqui as estações são bem definidas, primavera é primavera, outono, inverno, verão, as estações são bem definidas. Então, em dezembro começa o frio, começa a neblina, porque essa cidade que eu moro é uma cidade que tem muita neblina. Gente, muita neblina. Você não consegue enxergar, assim, 30 metros na sua frente durante o período de inverno. É terrível. Então, com o chegar do inverno, acabou-se o conto de fadas. Sim, acabou-se o conto de fadas e eu comecei a ver realmente, a conhecer realmente o clima. Sair praticamente não saía, porque a maioria dos dias eram chuvosos. O inverno aqui é assim, ou você vai para montanha esquiar, ou você vai para restaurantes e shoppings. Não tem mais nada além do que isso para fazer. E mais a cidade é onde eu moro, porque é uma cidade muito pequena. Eu venho de uma cidade razoavelmente grande lá no Brasil. Eu venho de Natal, no Rio Grande do Norte. E a cidade aqui que eu moro, ela é bem pequena. Realmente ela é bem pequena. Enfim, começa o inverno, começa a tristeza. O meu marido trabalhava o dia todo e eu ficava em casa com a minha filha pequena. Não falava o idioma, ainda não conhecia outras pessoas, não conhecia brasileiros, não tinha amizade, não trabalhava e não falava o idioma. Essa é uma das piores coisas, não falar o idioma. Se eu posso aconselhar você, se eu posso dar um conselho para você que está pensando de migrar para outro país, pelo amor de Deus, aprenda nem que seja a base do idioma, porque para mim foi muito complicado. Foi muito difícil o fato de não falar o idioma, porque eu cheguei aqui sem saber nenhuma palavra de italiano. Para não dizer que eu não sabia nenhuma palavra, eu sabia bom dia, que era buongiorno, e mangiare, basta. Além disso, eu não sabia mais nada de italiano. E foi bem complicado. Eu não saía sozinha, porque eu tinha medo, sim, eu tinha medo de não conseguir me comunicar, não com medo da cidade, porque aqui, como vocês sabem, é muito tranquilo, não tem perigo de assalto ou coisas parecidas. Mas próprio porque eu tinha medo de, não sei, talvez precisar de alguma coisa e não conseguir me comunicar. Era a comunicação. Com a minha sogra eu não conseguia conversar porque
cada cidade da Itália, cada região da Itália, ela tem uma segunda língua, que aqui nós chamamos de dialeto. Tem o italiano e tem essa segunda língua, que é o dialeto. E praticamente todas as pessoas, principalmente as pessoas idosas, elas falam em dialeto. E se para mim o italiano já era difícil, vocês imaginem o dialeto. Era uma coisa terrível. Pela cidade que moro, ser uma cidade pequena, é considerada, na verdade eu considero como se fosse uma cidadezinha de interior. Então a maioria das pessoas aqui não falam o italiano, falam o dialeto da cidade. E eu tive muita dificuldade no início. Eu não conhecia outras pessoas. Eu tinha deixado a minha vida lá no Brasil, isso eu não pensei no início. Porque na hora que você está apaixonado, que você está encantado, tem coisas que você sabe que não pensa, porque a gente termina perdendo a razão. Deixei o meu trabalho lá no Brasil, deixei minha casa, deixei minha família, vim para um país onde eu não falava o idioma, eu não conhecia a cultura, eu não conhecia ninguém. Eu tive que começar tudo do zero. É como se eu tivesse voltado a ser quase uma criança, adolescente, porque eu tive que começar do zero, inclusive aprender a falar. Porque eu tive que aprender o italiano do início. E não foi fácil, gente. Para mim foi bem difícil. Voltando, porque eu acho que até já me perdi um pouco. Em dezembro, com todo esse clima, essa chuva, esses dias escuros, porque você acorda pela manhã escuro, passa todo o dia escuro e durante a noite é escuro. Você nem sabe quando é manhã nem quando é noite. Eu comecei a ter um começo de depressão. Eu chorava. Eu passei a não gostar mais, eu não gostava da cidade, eu não gostava do país, eu não gostava do idioma, nem da comida. E olhe que eu sou assim, uma comilona. Eu sou de Touro e vocês devem imaginar que uma taurina adora comer. Eu chorava de manhã, eu chorava de tarde, eu chorava de noite. E o meu marido saía para trabalhar, passava o dia trabalhando, eu passava o dia no quarto trancada com minha filha. Foi bem difícil. Chegou uma hora que eu queria desistir de tudo. Eu queria deixar tudo isso daqui e voltar para o meu país. Só que a decisão eu já tinha tomado. Eu já tinha casado. Então, eu acho que eu fui praticamente obrigada a ficar aqui. Resumidamente, eu tive que ficar. Eu fui obrigada a ficar, então eu decidi que deveria mudar. Eu não poderia ficar o dia todo trancada dentro de casa porque eu não sabia falar o idioma. Então eu comecei a estudar o idioma, eu assistia muitos programas de televisão em italiano, eu parei de assistir coisas em português. Na internet também, sempre italiano. Comecei a assistir vídeos onde ensinava o italiano base e também me inscrevi em uma escola que dava curso para estrangeiros, inclusive a pagamento. Eu recebia 3 euros por hora estudada, e fiz um curso básico de italiano de 60 horas. Nesse curso eu conheci outras pessoas, eu conheci uma brasileira que eu fiz amizade com ela, e a partir daí eu posso dizer que as coisas foram melhorando um pouco para mim. É muito difícil você deixar o seu país e recomeçar tudo do nada, em um país onde você não conhece o idioma, você não conhece a cultura. Gente, é complicado. Se eu voltasse atrás, eu acredito que eu faria diferente. Primeiro, deixaria o meu marido voltar aqui para o país dele, e no Brasil eu começaria ao menos a estudar o italiano para chegar aqui e ter uma base, porque é muito complicado. Quando você não fala o idioma, é muito complicado. Você não pode trabalhar, não tem como você conhecer pessoas. Aí você me pergunta, e como era que você conversava com seu marido? Ele falava português? Não. Ele não falava português. Nós conversávamos. Não, a gente falava, conversávamos. Gente, eu não sei mais. Eu não sei mais falar o português. Eu acho que eu desaprendi. E eu acho que também nem aprendi o italiano e desaprendi o português. De qualquer forma, a gente se comunicava, eu acho que é essa. Ah, sim, acho que essa é a palavra certa. Se comunicávamos através de gestos, sim, como os mudos. Por exemplo, tô com fome, fazia esse gesto aqui, entendeu? Quando eu queria ir pra praia, aí vamos pra praia, eu quero fazer o gesto assim de nadar, e por aí vocês devem imaginar como é que funciona, como é que foi.
Bem, eu tive o meu período de depressão, superei, graças a Deus, aleluia. Comecei a estudar. Nesse período, quando eu terminei o curso de italianos, foram só 60 horas, hein? Não pensar que foi um curso avançado, não. Foram só 60 horas. Eu comecei um curso, você pode dizer curso técnico, um curso para trabalhar em cafeteria. E daí para frente eu fui fazendo outros cursos. Comecei a estagiar, depois comecei a trabalhar e as coisas foram melhorando. A partir do momento que eu aprendi o idioma, as coisas foram melhorando. É isso. Já são 20 anos que eu vivo aqui. Se você me perguntar se eu me arrependi, hoje em dia eu posso dizer que não. No início, sim. No início eu me arrependi, próprio pelo fato de não falar o idioma. É complicado você viver em outro país por causa da cultura. O casamento com uma pessoa muito diferente de você também é complicado, você tem que ter muita paciência. Às vezes você termina brigando não por um motivo concreto, mas próprio por falta de entendimento, de não saber se expressar. Eu acho que é isso. E é isso, gente. Eu acho que ficou assim meio misturado, né? Mas eu só queria contar para vocês como foi que eu cheguei aqui. Nos próximos vídeos eu irei falar sobre o meu trabalho. Tenho muitas histórias para contar para vocês, algumas belas. E é exatamente por isso que eu resolvi criar esse canal aqui no YouTube, para contar a minha experiência de vida, as minhas experiências de vida, como é viver aqui, como é ser imigrante. Sim, porque eu vim aqui através do meu marido, mas eu sou sempre imigrante. Talvez para mim tenha sido mais fácil porque eu já tinha uma base de apoio, acredito que sim. E conversar, fazer um registro da minha vida. Mesmo que as pessoas não assistam esse vídeo aqui, eu quero registrar, quero fazer um registro da minha vida, das minhas experiências. Talvez eu possa até motivar, incentivar algumas pessoas que queiram migrar, que queiram aprender outro idioma, ou simplesmente pessoas que tenham curiosidade de saber como é viver fora. Contar um pouco de como é a Itália, que a Itália é linda, gente, é linda, maravilhosa. Se você já esteve aqui, você deve saber do que eu estou falando. Assim, todas as regiões, todas as cidades da Itália são lindas, cada uma mais linda do que a outra. A comida aqui é maravilhosa, muito, muito boa. Adoro a comida italiana. Na verdade, eu adoro comida. Foi comida, eu sou pior do que uma largata. Sou pior do que uma largata, adoro comer. Sim, adoro verdura também. Temos um pouquinho de problema com os italianos, porque os italianos do norte, que é a região onde eu vivo, eles são mais fechados, mais sérios, mais antipáticos. Sim, são um pouco mais antipáticos. Já os italianos do sul, tipo lá da Puglia, de Nápoles, são outras pessoas, são mais sorridentes, são mais abertos, são mais gentis. Eu acho que eu estou na cidade errada, mas foi para cá que Deus me mandou e é aqui que eu vou ficar até o dia que Ele quiser. É isso, gente. Se vocês gostaram do conteúdo, por favor, se inscrevam aqui no canal e não esqueçam de deixar o like. Tchau, tchau!